Capítulo 2. Que diferença faz se Deus existe? Eu pensei em tudo que minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Eclesiastes 2:11. Jean e eu estávamos morando na Bélgica quando a União Soviética e a Cortina de Ferro caíram. Foi uma época incrível para se falar nas universidades em toda a Europa, com um evento histórico dessa proporção que estava mudando o mundo, acontecendo bem diante de nossos olhos. Uma viagem para São Petersburgo, a antiga queda da Cortina de Ferro, visitando esplêndidos tesouros do passado da Rússia czarista, perguntei a Andrei sobre a maciça procura por Deus na Rússia logo após a queda do comunismo. Bem, ele me disse com um forte sotaque russo. Em matemática, não existe contradição. Lembrando-se, é falso. Adotar o marxismo ateu nesse país e não funcionou. Por isso, todos chegaram à conclusão de que o oposto deve ser verdade. Parte do desafio de fazer norte-americanos e os ocidentais em geral pensarem sobre Deus está no fato de que eles se acostumaram tanto com Deus que o tornaram como algo certo. Jamais pensam em perguntar quais seriam as implicações se Deus não existisse. O resultado disso é a crença de que Deus é irrelevante. Não faz diferença se ele existe ou não. Portanto, antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência, primeiro ajudá-las a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente nem ligarão. Mostrando-elas as implicações do ateísmo, vamos ajudá-las a ver que a questão da existência é um mero acréscimo de outro item em nosso repertório. Pelo contrário, é uma questão que se encontra na própria essência do sentido da vida. Logo, diz respeito à essência de cada um de nós. A, entre aspas, prova por contradição do professor Grip também é conhecida como absurdo. Esse rótulo é bem apropriado quando se trata de absurdo. Muitos Sartre e Albert Camus já argumentaram isso, mas que nenhum deles fez prova em contrário disso, ou seja, nenhum deles provou que Deus existe. Antes, eles concluíram que a vida realmente é absurda. No entanto, a análise que fizeram da existência humana nos mostra claramente as cruéis implicações do ateísmo. O absurdo da vida sem Deus pode não provar que Deus existe, mas na verdade mostra que a questão da existência de Deus é a pergunta mais importante que alguém pode se fazer. Ninguém que conheça a fundo as implicações do ateísmo ousará dizer que tanto faz se Deus existe ou não. Quando uso a palavra Deus nesse contexto, quero dizer o que Esses três conceitos, sentido, valor e propósito, embora sejam intimamente relacionados, são distintos. Sentido tem a ver com significado, com o porquê algo importar. Valor tem a ver com o bem e o mal, o certo e o errado. Propósito tem a ver com a finalidade de algo. A ligação entre valor e propósito em última análise, a cabeça, o ateísmo for verdade, então a vida é sem sentido. As crenças subjetivas que possamos ter em contrário. Vale a pena destacarmos esse ponto, uma vez que ele é tão frequentemente mal compreendido. Não estou dizendo que um ateu veja a vida como algo maçante, sem sentido, ou que ele não tenha valores pessoais, ou leve uma vida imoral, não tenha objetivos nem propósitos de vida. Não tem objetivos nem propósitos na vida. Ao contrário, a vida seria insuportável e impossível de viver sem tais crenças. Meu ponto é que, dado o ateísmo, todas essas crenças não passam de ilusões subjetivas. São meras aparências de sentido, valor e propósito. Muito embora, objetivamente falando, nada disso realmente exista. Se Deus não existir, nossas vidas são, em última análise, destituídas de sentido, de valor e de propósito. Não importa o quão desesperadamente nos agarremos a ilusões em contrário.